Olá, quarto ano, tudo bem com vocês? Eu vou hoje falar uma introdução pelo seguinte. Nós começaremos a partir de agora o estudo dos impostos, o chamado impostos em espécie, ou seja, a gente vai, de certa forma, analisar em aspectos gerais os principais impostos brasileiros, né? Começaremos pelos impostos municipais, depois estaduais e eventualmente chegaremos até o imposto de renda, que é o único que a gente consegue ver normalmente pelo período de aulas que a gente tem. Acontece que para que a gente possa estudar esses impostos, é preciso que nós criemos uma metodologia. Então eu vim aqui hoje justamente para conversar com vocês como que nós faremos esse estudo, quer dizer, de que forma nós abordaremos cada um desses impostos, como é que nós vamos dissecar esses impostos e criando então um método que se repetirá em cada um dos impostos. Bom, nós vimos no primeiro semestre, logo no comecinho do curso, a importância de um instituto de direito tributário chamado fato gerador, né? A gente viu que, na verdade, a gente até comete um equívoco. A gente chama de fato gerador, na verdade, aquilo que é a hipótese de incidência. Vamos lembrar rapidamente? O fato gerador é a conjugação de dois elementos. Um elemento subjetivo normativo, que é o que a gente chama de hipótese de incidência, que é a descrição feita por uma norma legal de um fato a ser realizado, portanto um fato econômico que se detectou como relevante para efeito tributário e, portanto, nós descrevemos esse fato como no direito penal se descrevem fatos também, né? Roubar, furtar, caluniar e assim por diante. No direito tributário, a descrição é sempre de uma atividade econômica, né? Importar, exportar, aplicar, resgatar, receber, auferir, prestar, circular, vender. Portanto, nós temos sempre uma hipótese que, para ter relevância tributária, precisa sofrer no plano material, factual, a realização concreta dessa mesma conduta. Portanto, isso que a gente chama de fato imponível é justamente o momento em que se realiza concretamente aquele fato que antes era apenas previsto hipoteticamente na norma. No momento em que se dá essa comunhão entre a realização concreta de um fato que tem absoluta identidade a uma norma tributária, nesse momento a gente diz que nasce o chamado fato gerador tributário. Todos os impostos que nós estudaremos, portanto, eles têm um fato gerador e, portanto, eles têm uma hipótese de incidência e aguardam, então, a realização concreta. Como é que nós vamos estudar os impostos? Todo tributo, o fato gerador de todo tributo, ele tem 5 aspectos. Ou seja, há 5 coisas importantes para que a gente defina a ocorrência de um fato gerador. O primeiro é o chamado aspecto material, ou seja, a gente verifica concretamente se houve a realização idêntica daquele fato. Portanto, se realmente o contribuinte realizou, na hipótese fática, a mesma conduta prevista na hipótese de incidência. Materialmente, portanto, a gente vai ter que aferir se houve essa identidade entre aquilo que previa a norma e aquilo que foi realizado pelo contribuinte. O segundo aspecto é o aspecto temporal. A gente vai ter que definir em que momento se considera ocorrido o fato gerador. Exatamente qual é o instante em que esses elementos se conformam de tal maneira a que todo o fato gerador esteja completo. É muito importante a definição do fato gerador, do momento do fato gerador, porque é em função do momento do nascimento do fato gerador que nós faremos a incidência da norma legal. Portanto, um tributo será regido por determinada norma a depender do momento em que ele nasceu como fato gerador e nesse instante em que ele nasceu, qual era o corpo normativo que incidia sobre ele. O segundo aspecto, portanto, aspecto temporal. O primeiro material, o segundo temporal. Eu continuo no outro vídeo.